Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar o Dr. Vasco Melo e agradecer a sua presença, as suas respostas concretas, claras, concisas e agradecer inclusivamente até a clareza com que, eu diria, pôs as coisas nos devidos lugares na última resposta que acabou de dar, que é de pôr a nu aquela contradição que muitas vezes acontece da parte daqueles que, ao nível do poder político, defendem as privatizações e depois acham muito estranho que elas tenham determinados resultados. Isto é, o senhor acabou de afirmar que, estando perante a opção política do poder político de privatizar, sendo um defensor dessa opção, e naturalmente que não está sozinho nesta sala, olhando aqui à minha volta, mas depois lembrou-nos que, se fosse preciso lembrar alguém, que a partir do momento em que o Estado privatiza uma empresa não pode contar com os dividendos dessa empresa. E que há de haver quem os receba e depois na negociação do Estado para com junto dessa empresa privada, o Estado tem que acautelar os seus interesses. E eu não lhe vou perguntar assim, eu não lhe vou pedir que nos convença que o Estado acautelou os seus interesses, porque essa não é a sua obrigação. A sua obrigação como administrador de uma empresa é garantir que a empresa defenda os seus interesses e tem os seus interesses acautelados. O problema é que, pelos vistos, tem havido aqui uma expectativa da parte de alguns deputados de que o defensor do interesse público seja a empresa privada. E nós temos avisado há muitos anos que não é assim. O problema é que alguns não acreditam no que nós dizemos. E quando nós verificamos que, para a maioria parlamentar, as boas PPPs e as boas concessões são aquelas que hão de ser feitas, na teoria são todas boas, mas na prática não há nenhuma que se salve, nós verificamos que, cada vez que a realidade nos dá razão, os responsáveis políticos que connosco debatem estas questões e que nos tentam convencer do contrário dizem: pois, mas para trás não conta, daqui para a frente é que vai valer. E, indo ao concreto, há aqui questões que já foram abordadas relativamente ao acordo de 2008 entre o Estado e a Brisa, e eu gostava de lhe perguntar relativamente aos 7,4 milhões de euros que o Estado assumiu em termos de crédito a favor da Brisa, no que diz respeito às novas ligações para a plataforma logística Lisboa Norte, portanto, Castanheira do Ribatejo, presumo que seja essa, e o Poceirão, que consequências é que tem relativamente aos encargos futuros, venham eles a serem quais forem, relativamente a esse investimento que não foi realizado. E a mesma coisa relativamente a outro investimento que é assumido a favor da Brisa em termos de encargo financeiro, no mesmo acordo para acessibilidades ao novo aeroporto de Lisboa. E se confirma que se trata de 7,4 milhões de euros para plataformas logísticas acessibilidades, mas sem discriminação, sem desagregação, digamos assim, e de 24 milhões de euros para acessos ao novo aeroporto de Lisboa. Se confirma que é isto e quais as consequências de uma obra não realizada, mas paga até 2009 e a 2017, respectivamente. Muito obrigado. O que significa que há um enquadramento para o qual o setor remete essa formulação ou essa metodologia, que presumo eu tem a ver com a base 11 das comparticipações do Estado no quadro do contrato de concessão. E onde se trata de comparticipar por parte do Estado, ou seja, o Estado comparticipa em 20% os investimentos que tenham a ver com custos dos estudos e projetos, aquisição dos terrenos, incluindo avaliação, registro, publicitação e notariado, indemnizações pagas em processos de expropriação, execução das obras, incluindo publicitação dos concursos públicos, revisão dos preços, trabalhos a mais, custos com equipamentos diretamente afetos à exploração da rede concessionada e com a construção dos centros de assistência e manutenção. Portanto, de tudo isto que vai sendo realizado pela Brisa, o Estado paga 20% desde 97, não é assim? Portanto, os 110 milhões de euros que fazem parte dos tais 270 que falou têm a ver com estas comparticipações, mas digamos assim, a título retroativo. É assim? Ou tem a ver com investimentos que ainda iriam ocorrer?
uma última questão sobre o aspecto do investimento que diz respeito ao alargamento das autoestradas. Disse que uma das questões que tinha a ver com os encargos assumidos pelo Estado na concessão com a Brisa tinha implícito um conjunto de investimentos, como estes que acabou de citar, nomeadamente a questão do alargamento de autoestradas, e eu pergunto-lhe em que contexto é que se enquadra aí o pagamento, salvo erro, de um total de 92 milhões e meio de euros pelo alargamento na A1, na A3 e na A4. Se era suposto e estava dependente do aumento do tráfego a partir de determinados valores, a partir de X, tráfego médio diário, anual, salvo erro, havia a obrigação da Brisa de alargar para mais uma faixa, e isso estaria implícito no contrato de concessão. Mas neste acordo de 2007, 2008, há este montante para a A1, A3 e A4, que totaliza 92 milhões e meio de euros. Não se importa de nos explicar o enquadramento desta verba, por favor? Mas isso a mesma coisa acontecia na A2 e isso não se refletiu nestes valores, porque até ao fogoteiro, durante muitos anos andámos numa via sacra a ver se aquilo se concluía, lá se concluiu, e eu pergunto-lhe se isso também foi pago inteiramente pelo Estado. Isso aconteceu? A minha última pergunta, ainda dentro deste capítulo, digamos assim, tem a ver com situações de alargamento de autoestradas, com processos muito atribulados e atrasos enormes, que envolveram falências de subempreiteiros, etc., etc. E os utentes das autoestradas foram confrontados com situações de anos de demora para a conclusão das obras nas autoestradas. Estou-me a lembrar da A1, estou-me a lembrar aqui da A5, estou-me a lembrar da A2, com problemas tremendos de segurança rodoviária, situações muito graves que aconteceram, e entretanto as pessoas iam passando e iam pagando, a portagem é a mesma. Não é? Eu gostava de lhe perguntar, nós levantámos problemas a esse nível, até com propostas de alteração legislativa, que por força das maiorias não se saldaram com o resultado que seria desejável, mas a pergunta que eu lhe queria colocar tem a ver com estes processos e estes atrasos enormes, muito para além da fasquia contratual, isto é, o valor de tráfego médio diário anual, e, portanto, o momento em que se consumou aquela obra e que se concluiu essa obra, até isso acontecer, muito tempo e muito dinheiro e muito prejuízo aconteceu. O que eu lhe pergunto é, do ponto de vista da responsabilidade contratual da Brisa para com o Estado e da Brisa para com os utentes das autoestradas, quais foram as implicações, quais foram as consequências para a Brisa que decorreram dessa situação e desse atraso? Muito obrigado. Então, concretizando, Sr. essa explicação que nos dá, as implicações para a Brisa, nesse contexto, foram, pedia que nos ajudasse com isso, quais foram essas consequências? Apenas ao nível do risco económico e da questão interna da gestão da Brisa, não é? Terminei. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Dr. Vasco Melo, eu nesta ronda gostaria de focar a minha pergunta, ou as minhas perguntas, relativamente às questões dos postos de trabalho, das condições dos trabalhadores da Brisa, que é uma questão, como deve calcular, de maior importância para nós e, inclusivamente, face a preocupações concretas que, ao longo dos últimos anos, motivaram iniciativas do PCP na Assembleia da República, inclusive junto dos sucessivos governos, relativamente ao acompanhamento e à intervenção para situações de destruição de postos de trabalho, de precarização de vínculos contratuais, principalmente, não só em relação às questões da operação e manutenção geral, a questão da manutenção viária, mas também em relação à cobrança de portagens, aos postos, à cobrança de portagens e aos trabalhadores afetos a esse serviço. Eu gostava de lhe perguntar, com a alteração que foi introduzida na rede dos pagamentos automáticos, portanto, um sistema automático de pagamento, ao longo dos últimos anos, o que é que isto significou em termos de alteração do número de postos de trabalho e trabalhadores na empresa em função dessa alteração na forma de exploração da rede viária e da portagem, por favor.
Se me dá licença, só um parênteses, é porque esse evento de grande importância dá-se ao início dos anos 90, quando a Brisa era pública, portanto, desmentindo aqueles que dizem que o setor público não pode ser inovador. Mas agradeço que saliente isso. Muito obrigado. Doutor, a questão que eu coloquei tem a ver com esta questão fundamental para nós, da salvaguarda dos postos de trabalho e das condições de trabalho do pessoal da empresa, naturalmente. Nós sabemos que ao longo dos últimos anos, num número que nós não podemos quantificar, mas largas centenas de postos de trabalho que foram sendo eliminados, não relacionados com a Via Verde, mas com outro sistema de pagamento automático que não é a Via Verde. E eu penso que é essencialmente nestes últimos anos em que um conjunto largo de acessos e de praças de portagem, entre aspas, em alguns casos até deixam de ter qualquer presença humana e passa a ser apenas a opção de pagamento automático, digamos assim. E a pergunta que eu lhe coloco, só por si esta questão dos postos de trabalho e dos trabalhadores já justificava esta preocupação. Mas há um outro aspecto, é que o contrato de concessão que a Brisa tem com o Estado prevê a coexistência do sistema de pagamento automático com o sistema de pagamento manual, ou seja, com a presença humana dos portageiros. E com esta eliminação tão grande que aconteceu de norte a sul do país, em muitos pontos de acesso, peço desculpa, de pagamento, porque no acesso é o ticket que se retira e depois paga-se à saída. Nessas saídas, nesses locais de pagamento e cabines de pagamento de portagem, só ficou o pagamento automático. E eu pergunto-lhe, não lhe vou pedir que tenha a preocupação no lugar do Estado, mas pergunto-lhe se o Estado, ou alguém em seu nome alguma vez, foi ter com a Brisa a dizer, meus senhores, atenção, que os senhores estão obrigados a ter esta coexistência de dois sistemas e não eliminando assim o pagamento aos portageiros que deixaram de lá estar e se assim algum dos governantes ao longo destes anos suscitou esse problema junto da empresa. Muito obrigado.